Amados, esse assunto, ele é, assim, extenso, não é? Mas eu estou crendo, amados, que em a gente estar estudando esse assunto, nós estamos sendo preparados, não é? Para algumas coisas a gente vai considerar mais do que outras, a partir do momento que a gente começa a ter consciência da brevidade, né, da vida, da brevidade da vinda de Cristo, não é? Da eminência do arrebatamento, ou seja, um evento que pode acontecer a qualquer momento, né? Então, todos esses valores, quando a gente começa a considerar, então a gente vai fazendo uma avaliação nas nossas vidas, e algumas coisas a gente vai agregar mais valor, e outras a gente vai ter que ir descartando. Há uma necessidade de um equilíbrio, né, nos nossos estudos. Entenda o que eu vou dizer, irmãos. Se do nosso púlpito, não é, a gente só ouvir mensagem de que Deus vai nos dar o melhor carro, Deus vai nos dar, de que Deus vai nos dar a melhor casa, de que Deus vai nos dar a empresa mais bem-sucedida, de que o Senhor vai nos dar uma saúde plena, a gente não vai ter vontade de sair desse mundo nunca. A gente vai querer, Senhor, demore mais uns 20 anos para frente, que ainda tem muita coisa que eu quero curtir meu carro novo, eu quero curtir minha casa nova, né? Alonga, Senhor, a tua vinda, né? Então, se só sair essa mensagem, a gente vai se apegar realmente a querer viver aqui, desfrutando da vida abundante. Mas essa não é toda a mensagem do Evangelho. Existe uma eminência do arrebatamento, existe um juízo vindouro, existe, né, ainda o tirar da igreja de Cristo aqui da terra, existe ainda um reino milenar, né, que há de vir. Então, amados, a gente precisa estar se alimentando por completo, né, dessa palavra, de todos os seus... de toda a sua intenção, de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Enquanto estivermos por aqui, desfrutaremos do melhor dessa terra, mas com o nosso olhar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém? A respeito, amados, desse estudo de escatologia, nós vamos sempre fazer a indicação, porque por mais que a gente fale aqui, amados, ainda não é tudo, né? Então, nós temos vários livros, né? Tem aqui o livro do professor Saulo Stan, né? Porque aqui nesse livro ele faz um resumo, né, das aulas de escatologia, né? Na didática dele, na compreensão dele, da forma dele ensinar. Então ele faz um resumo aqui nesse livro. Então, tudo aquilo que a gente ensina nas aulas de escatologia, você vai encontrar aqui no livro do Saulo Stan, Surpreendidos pela Eternidade. Também nós temos esse outro livro aqui, também que é aceito pelo nosso ministério, né? Profecias do Fim dos Tempos, de Derek Walk. Também esse livro faz parte, ele tem aí. Tem também, né, quem já fez o rema, você vai ter a sua apostila, tá certo? Então, que tem não somente escatologia, mas todas as outras disciplinas. Então, a gente continua no estudo, vai lendo, não é porque terminou o rema que você vai deixar para lá. Pega lá a sua apostila, vai folheando, lê um assunto. O que você passou por aqui e não entendeu nada, vai lá, pega e vai lendo. Isso vai nos ajudar muito. Para quem tem o acesso também na internet, tem as aulas, né? Tem a senha do Alumni, e lá você vai poder ouvir as ministrações de vários professores em todas as matérias. Isso vai também nos ajudar. E, claro, né, sem sombra de dúvida, a leitura devocional, né, a sua leitura da palavra, para embasar, né, todas as coisas. E hoje, irmão, nós vamos falar de morte. Eu achava, amados, que eu ia falar apenas a primeira sexta-feira, né, e que as outras, pudesse vir outras pessoas para a gente poder também aprender um pouco mais ouvindo, mas aprove ao Senhor me conduzir durante todo esse mês de março, e estamos aprendendo, amados. E desde que nós começamos a tratar esse assunto com os irmãos, eu não estou aqui considerando os irmãos como uma sala de aula, porque numa sala de aula, pelo menos do rema, todo mundo tem um livro desse, né? Então, estuda em casa. Então, a gente já vai botando conceito sobre conceito, mas nós estamos falando para a igreja, uma linguagem simples,
uma linguagem assim, natural, tranquila, mas dentro do assunto, mas de forma que todos possam compreender. Amém? A respeito, amados, desse assunto né, de morte, né, misericórdia, cruz, credo, né, bate, né. Mas eu lembro que tem uma história que um homem foi pegar um feixe de lenha e estava lá preparando o feixe, e quando ele se abaixou assim para levantar, quando ele fez assim, a coluna dele deu um estralo. Tá! Né? Aí ele disse, eita, eu estou um homem acabado. Eu só queria que a morte chegasse. Olhando para o feixe de lenha, passando a mão nas costas. Eita, só queria que a morte chegasse. Aí a morte apareceu por trás dele. Aí disse, você me chamou? Né? Aquela voz, né? Você me chamou? Aí ele, aqui estava, aí olhou, e quem é? Aí ele disse, eu sou a morte, você me chamou? Aí ele disse, chamei sim, mas foi para me ajudar a pegar o feixe de lenha, que está pesado aqui, mas eu já estou... Aí pegou, ó, correndo, nunca mais teve notícia. Então, né, quando chega nesses assuntos, ele causa um pavor. Mas, amados, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, a respeito desse assunto, ele diz, olha, eu não quero que vocês, diante disso, se comportem como as pessoas que não têm esperança. Então, existe, amados, o medo, existe o pavor, tá certo? Mas a palavra explica que são as pessoas que não têm esperança, não têm nenhuma ideia, né? O que é que vem depois quando a gente parte daqui. E a gente não deve se comportar como as pessoas que não têm esperança, porque todos nós, amém, temos uma esperança, amém? No Salmo 116, versículo 15, tem um texto lá, assim, né, eu não sei se alguém pode dizer uma outra interpretação, mas o Salmo 116, versículo 15, preciosa, né, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Porque a nossa partida, amados, para a eternidade, ela não é um fim, ela não é uma destruição, vamos dizer assim, mas a nossa partida para a eternidade é uma volta para casa. Amém? Então, a respeito desse assunto, né? Então, que a gente trate esse tema como alguém que tem esperança. Em Lucas, no capítulo 16, nós vemos assim, uma passagem bem forte, né, sobre esse assunto, é Jesus falando, Lucas capítulo 16, o versículo 19, a gente não vai ler, certo? Mas os irmãos conhecem essa passagem, né? É aquela passagem, é uma das mais assim, dedicadas a esse assunto, né, do que é que acontece quando se morre. Essa parte aqui de Jesus falando, assim, a gente interpreta ela como algo bem real. Jesus, de fato, estava trazendo para nós detalhes reais do que acontece quando se parte, não é? Embora, mas preste bem atenção, tá bom? Eu quero que vocês considerem, a gente vai seguir assim uma ordem, né, cronológica. Aqui Jesus ainda não tinha morrido, tá certo? Aqui Jesus ainda não tinha morrido, ele estava vivo ainda, não é? E ele conta o que acontece após a morte. E ele fala do rico, né? Fala de Lázaro, e ele diz que Lázaro morreu e ele foi consolado pelo Senhor. Amém? Ele foi para o seio de Abraão, não é assim que está escrito? Lázaro morreu e ele foi para o seio de Abraão. E lá ficou num lugar de descanso, é um lugar bom. E o rico, ele morreu e ele foi para um lugar de tormento, ele foi para o Hades, né, para um lugar de sofrimento. E ele declara, né, ele diz que está sofrendo, né? E ele, Senhor, pai Abraão, manda que Lázaro vem aqui e bota pelo menos um pingo d'água aqui na minha língua, que eu estou ardendo aqui nesse tormento. Então a gente sabe que
partiu para a eternidade, né? Nessa primeira parte que eu estou falando aqui, tem um lugar de consolo, tá certo? De descanso, né? Onde está sendo consolado, e tem um local de tormento. E a gente percebe, né, que o rico, ele está consciente das coisas. Ele reconhece, ele vê Lázaro, né? Eu já vi um professor que disse, olha, o inferno tem vista para o céu, tá certo? A pessoa que for para o inferno vai ver, não é, quem está lá no bem bom. Ele diz, olha, manda Lázaro vir aqui. E ele está consciente, ele conhece Lázaro, não é, que está lá. Ele se lembra que tem irmãos. Senhor, então deixa eu ir lá, ou alguém vai lá na terra, porque eu tenho 5 irmãos lá, e se eles morrerem do jeito que eu vim para cá, eu sei que eles também vão vir. Eles vão vir para cá também do mesmo jeito. O destino deles vai ser igual ao meu. Deixa alguém lá para acudir, para ver se dá tempo. E o Senhor diz, não, lá eles têm a lei, tem Moisés e tem os profetas. Não vai ninguém daqui para lá, não. Tá certo? Há um grande abismo entre tanta gente aqui e vocês daí, ninguém daqui passa para cá, nem daqui para lá, e também lá para a terra ninguém vai. Quem quiser ter um bom destino eterno, tem que escutar, tem que ver o que é que diz Moisés, o que é que diz a lei, o que é que diz os profetas. Então, isso foi falado, amados. Alguém pode dizer, e por que não disse Jesus Cristo? Não é? Porque a salvação não é Jesus Cristo? Amém? Por que é que o pai Abraão disse, olha, Jesus Cristo está lá na terra? Por que é que ele disse Moisés e os profetas? Irmãos, Moisés e os profetas falam de quem? Muito bem, acertaram, Jesus Cristo, tá certo? Jesus diz, examinai as Escrituras. Quando Jesus disse isso, qual era as Escrituras que o povo daquela época tinha conhecimento? Moisés e os profetas, a lei e os profetas. Olha, examine. Isso era com os fariseus que ele dizia, examine as Escrituras. Vocês estão estudando, não? Examine as Escrituras, porque elas testificam de mim. É de mim que elas falam. Então, resumindo, para ir para um lugar bom na eternidade, tem que ir por Jesus Cristo. Tem que conhecer Jesus Cristo, porque vai ter um descanso lá na eternidade. Então, nessa primeira parte, amados, eu estou dizendo aqui que Jesus Cristo ainda não tinha morrido, não é? Ele estava ensinando, ele não tinha ainda concluído a obra da redenção. Os irmãos entendem o que eu falo? O ministério de Jesus é o anúncio da sua vinda, não é? Seu nascimento, vida, morte e ressurreição. Então, aqui ele estava seguindo a sua vida, ensinando, dando os fundamentos. E ele diz, olha, é assim. Vocês entendem? E ele vai explicando o que é que acontece. E aí, ao final, Jesus também morre. E a Bíblia diz em Atos capítulo 2, 21, que Jesus morre e ele vai para a dimensão dos mortos. Né? Como é que a gente sabe que Jesus vai para o Hades, né? Para a dimensão, para o lugar onde... Porque está lá escrito que ele morreu, mas o seu corpo nem apodreceu na sepultura. Não, tem dizendo apodrecer na Bíblia? Não, tem dizendo seu corpo não viu corrupção. Ou seja, o seu corpo não apodreceu na sepultura. Essa palavra, o corpo não viu corrupção, ou seja, não apodreceu, tá certo? Porque ele ressuscitou ao 3º dia. E nem a sua alma foi esquecida, foi abandonada lá no Hades. Ele foi para lá para que cumprisse toda a parte, todo o caminho que compete a nós, ele cumpriu todas as etapas para ser o nosso substituto perfeito. Então, ele foi para o Hades, mas ele não foi esquecido lá. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi lá e o ressuscitou. Amém? De forma que Jesus se tornou o primeiro a ressuscitar. Então, amados, quando a gente vem sobre esse assunto, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Lázaro mesmo ressuscitou primeiro do que Jesus, não é? O filho da viúva que morava na cidade de Naim também, né, na hora que o caixão inteiro ia passando, Jesus parou ali e aquele menino, não é, ressuscitou. A filha de Jairo também Jesus ressuscitou. Todas essas ressurreições aconteceram antes da ressurreição de Jesus.
No Velho Testamento, parece que um soldado lá morreu numa guerra e pegaram lá o soldado e foram jogar numa cova, soldado morto, e quando ele caiu lá no fundo da cova, ainda tinha os ossos, se eu não me engano, do profeta Eliseu lá embaixo, e na hora que o soldado morto bateu lá embaixo, que tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Então, ainda no Velho Testamento, inúmeros outros exemplos de ressurreições já aconteceram, mas a Bíblia diz que a ressurreição de Jesus Cristo foi a primeira das ressurreições. É porque, amados, todas as pessoas que eu falei, não é exatamente a ressurreição, digamos assim, famosa, né? a de fato e de verdade. Essas que eu falei são pessoas que voltaram a viver, ficaram vivas novamente, mas tempos depois elas morreram de alguma coisa. Lázaro ressuscitou, mas morreu depois. A filha de Jairo ressuscitou, mas morreu depois. Mas o tipo de ressurreição que Jesus Cristo experimentou, né, e abriu o caminho para nós, ele se tornou o primeiro dessa grande ressurreição. Amém? E ele abriu o caminho, né, para todos nós. Em Efésios, no capítulo 4, Efésios capítulo 4, eu acho que é Efésios capítulo 4, versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, né, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Vê ainda Salmo 68, versículo 18. É um texto, né, no Velho Testamento, né, mas ainda falando, ó, e tu subistes ao alto, levastes cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Olha que coisa, amados, algo lá no Velho Testamento, mas, né, uma palavra profética, anunciando o que iria acontecer, né, com a vinda do Messias, né, com a sua morte. Então Jesus morre, e quando ele morre, ele vai para a dimensão dos mortos, né, ele vai para o Hades, mas ele não é esquecido lá. Ele fica lá o tempo que Deus, o Pai, acha necessário que ele fique. Até que Deus fique satisfeito, dizendo, pronto, agora pagou a pena que era necessário. E aí Deus tira ele de lá, e a Bíblia diz que nessa subida, nessa tirada, Jesus leva para o alto o lugar que aprisionava as pessoas após elas partirem. Então, todas as pessoas hoje que morrem em Cristo, que morrem com essa segurança da salvação, com essa esperança da salvação, elas estão não mais nessa, digamos assim, nessa dimensão dos mortos. Tem um lugar que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, vamos ver onde é que estão as pessoas hoje que partem para a eternidade. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vamos ver aí. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Isso é o apóstolo Paulo escrevendo, né, uma carta. Mas de ambos os lados eu estou em aperto, eu tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Por quê? Por que é que eu quero partir e estar com Cristo? Porque isto é ainda muito melhor. Amém? Continua. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé.
porque para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então, amados, vamos ficar com aquela parte. Onde é que estão hoje as pessoas que partem em Cristo? Elas estão com Cristo, que é infinitamente melhor. Amados, eu não sei se isso anima você. Tem uma parte que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a gente entende que o apóstolo Paulo estava falando dele. Ele disse, olha, eu conheço um homem que subiu até o terceiro céu. Eu não sei se foi assim no corpo, ou se foi numa visão, mas ele chegou lá, até o terceiro céu. E eu acredito no testemunho desse homem, eu acredito que ele é verdadeiro. E ele viu o paraíso, e ele viu coisas que são indescritíveis. O português, o idioma não tem como descrever a grandiosidade desse lugar. Amados, desde que nós entendemos que o apóstolo Paulo estava falando dele. É tanto que depois ele diz, e por conta disso me veio um mensageiro para que eu não me orgulhasse mediante as grandes revelações que me foram disponibilizadas. Então, diante disso, amados, as riquezas, a preciosidade, a vida, o que tem reservado para todos nós lá, o apóstolo Paulo diz, olha, não tem como descrever, eu vi o paraíso, não tem como descrever, por isso que ele diz, eu prefiro ir para lá, o que me segura aqui ainda é o cuidado que eu tenho com vocês, mas para mim eu prefiro estar lá. Então, ele traz essa palavra e diz, olha, eu não quero que vocês vivam aqui como quem não tem esperança. E eu, amados, à medida que vinha tocando nesse assunto, né, eu lembrei de alguns irmãos nossos queridos que já partiram, né, como por exemplo Estela, né? Onde é que Estela está agora? Está com o Senhor, né? Eu lembro do irmão Valdim. Onde é que o irmão Valdim está agora? Está com o Senhor, que é infinitamente melhor. Amém? E, amados, nós temos que ter, digamos assim, essa segurança a respeito dessas coisas. Dilaneide, veja só, amados, eu casei com uma mulher que ela não tem medo da morte. Veja só onde foi que eu entrei, né? Ela não tem medo da morte, amados. E mesmo assim, amados, cada um de nós, isso não pode ser uma angústia, nem um pavor, nem um desespero. Amados, quando a gente está diante de uma cerimônia fúnebre, né, de uma pessoa querida nossa, mas a gente deve chorar por saudade, porque é uma pessoa que está partindo e que a gente não vai ver mais, pelo menos por enquanto. E às vezes a gente quer exercer fé, não é? Às vezes a gente quer exercer fé, a gente às vezes não faz com medo de passar vergonha, mas a gente quer exercer fé em nome de Jesus. Levante, né? Alguém aqui pode tentar, eu vou falar bem baixinho aqui, para as pessoas não virem. Levanta em nome de Jesus, porque se der errado, ninguém está vendo, né? Mas no nosso coração a gente gostaria de dar uma palavra, um comando, e aquela pessoa abrisse os olhos e voltasse a nossa convivência novamente. Mas, irmãos, veja só, eu tenho um Corsa 2004, não é? Motor 1.0, e ele tem um barulhinho lá no pneu, meio agoniado. E pronto, mas amém, graças a Deus, é o carro que eu tenho no momento, não é? E eu dei uma volta, irmãos, numa SW4, se eu não me engano é da Toyota, automática, hidráulica, painel, a coisa mais linda, banco de couro, não é? Eita, irmão, você senta ali, você está voando. Foi só uma voltinha que eu dei, nunca esqueci, né? O irmão me emprestou o carro. Deu uma voltinha, professor? Deu uma voltinha. Maravilha, irmãos, carro fantástico, não é? E aí, imagine, irmãos, que eu ando no meu Corsinha 1.0, não é? Aí, de repente, agora eu estou no outro carro, um carro top, né? Aí alguém diz, ai meu Deus, eu queria tanto que Vasconcelos voltasse para o Corsa. Volta, Vasconcelos, para o Corsa. Irmão, se eu perdesse o SW4
e voltasse por costa, por conta da sua apelação, meu irmão, isso não é justo, não é? Imagina aí quando você está sonhando, né? Dando uma dentada no bolo, aí quando você está prestes a dar dentado no bolo, alguém acorda, ei, está na hora. Aí você acorda, não é? Os irmãos entendem o que eu falo? Para nós, amados, a eternidade, partir para estar com o Senhor, é algo que não tem comparação. O Senhor pode ressuscitar alguém? Pode, claro, certo? Não podemos, isso aí, irmãos entendem muito bem o que eu falo. O Senhor pode trazer a vida de novo, pode, sem dúvida. Há sempre um propósito, mas Deus tem seus propósitos. E uma coisa que vem ao meu coração é dizer para cada um de nós aqui, siga o seu propósito. Sabe que o Senhor está falando para a gente nesses dias, siga o seu propósito. O que foi que Deus chamou você para fazer? O que foi que Deus lhe comissionou? O que foi que Deus confiou na sua mão? Qual é o seu chamado? Qual é a sua vocação? Siga o seu propósito, amém? Porque nós nascemos para o propósito. E se for vontade do Senhor que em meio a uma situação fúnebre, o Senhor nos conceda voltar à vida, pode ter certeza, amados, é um propósito do Senhor para isso, amém? Mas estar com o Senhor é como se diz a palavra, é infinitamente melhor. Todos aqueles que já partiram, eles estão sendo consolados com o Senhor e estão com Cristo, amém? Então, quando Jesus ele morreu e ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele abriu, né, encabeçou, né, essa ressurreição. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, todo esse capítulo, mas ele é um capítulo totalmente dedicado à ressurreição. Mas ele diz assim, olha, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, amém? Então haverá uma ressurreição, amados, haverá ressurreição, e detalhe importante, amados, isso aqui é regra básica, a ressurreição é do corpo, amém? Diga, a ressurreição é do corpo. Isso é muito importante, mas porque quem ressuscita é o corpo que morreu, tá certo? Porque na morte há uma separação, o corpo da gente fica lá na sepultura, né? Mas o nosso espírito, não é? A gente está onde? Está com o Senhor. Então quem é que vai ressuscitar? É o corpo que vai ressuscitar, amém? Daqui a pouco a gente fala mais, vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Veja lá Daniel, capítulo 12, né? No Velho Testamento. Se tiver alguém dormindo aí do seu lado, dê uma olhadinha se tem alguém dormindo. Não deixe dormir não, veja se tem. Se for criança, pode, tá certo? Olha, irmãos, veja só, isso no, né, a gente falando das, né, até o pastor está falando aí, que a gente está falando de morte, a irmã está dormindo, a gente pensa que já está ensaiando, né? Daniel... Meu Deus, eu sou assim, eu estudo a palavra e coloco em prática. Tem tanta coisa ainda para a gente colocar em prática, rapaz. Vamos lá. Olha só, mas isso aqui, os irmãos entendem que tudo que a gente está falando, né, está baseado, né, nessas revelações. E ele diz aqui, o anjo ali, naquele tempo, isso está dizendo as coisas que viriam no futuro, né? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Isso aqui, mas ele está falando lá do final mesmo, final dos tempos, tá certo? Olha cá, de um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Amém? Aqui, amados, isso aqui, tem palavras aqui que são palavras-chave, mas essa profecia aqui, ela faz referência ao período de grande tribulação.
O anjo está dizendo, olha, aqueles dias serão dias angustiosos. Em outras versões diz, são dias de grande tribulação, como nunca houve. Irmão, se você é consciente que no tempo que a gente vive, já houve muita coisa ruim, muita tragédia, muita situação econômica difícil, muito tempo de enfermidade. Você lembra quando quando chegou a chikungunya e a dengue, como foi o pavor na UPA, no hospital? Não foi ruim, não foi tempo difícil, não teve leito que desse conta, o povo esperando vagar para poder um outro entrar. Mas a palavra diz que nada ainda se compara às tribulações dos dias futuros. São dias angustiosos que nunca houve. São coisas que estão reservadas para esse tempo. Mas quando chegar isso, muitos ouvirão, não é? Todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida eterna e outros ressuscitarão para o juízo eterno. Veja ainda Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Jesus diz, olha, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Olha Jesus dizendo, olha, presta atenção, vai chegar a hora que todo mundo que estiver nos sepulcros, que morreu, vai ouvir a voz de Deus. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Todo mundo vai ressuscitar, amados. A ressurreição não é só para quem crê em Deus. Todo mundo vai ressuscitar. Morreu, vai ressuscitar. Porém, uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida, para receber o consolo do Senhor, os benefícios do Senhor. E outros vão ressuscitar para a condenação, para o juízo eterno. Então, a gente falou muito, né? Essa é uma imagem simbólica, né? A gente entende aqui que está, né, figurado na história, né, da humanidade. Então, conforme a gente vê, né, Jesus Cristo, ele vem, não é? O Messias vem, mas o Messias é cortado, Jesus morre, não é? Ele morre, mas ele ressuscita. E aí, em 1 Coríntios, capítulo 15, como a gente leu, versículo 23, diz, olha, Jesus Cristo, ele é as primícias. Então, a gente passa a ter um entendimento que a ressurreição da vida, ela acontece em quatro, digamos assim, de quatro modos, de quatro fases diferentes. A ressurreição da vida, que não é para condenação, porque a gente está aprendendo que existe ressurreição de dois jeitos, para a vida e para a condenação. A ressurreição da vida, ela acontece em quatro etapas. Aí você diz, pronto, agora o irmão Vasconcelos endoidou de vez. A pessoa vai ressuscitar 4 vezes. Não, irmãos, a gente não vai ressuscitar 4 vezes, não. Mas a ressurreição da vida, ela acontece em 4 fases. A primeira fase dessa ressurreição acontece com quem? Com Jesus Cristo. Não é? Ele é o primeiro a ressuscitar, né, para a ressurreição da vida. E a Bíblia diz, amados, eu não lembro agora a referência, mas é em Hebreus, se eu não me engano, parece que é 10, 27. Acho que é Hebreus 10, 27. É um texto muito conhecido nosso, que diz, após a morte, segue-se o quê? O juízo. Após a pessoa morreu, pronto, vai passar por um juízo, por uma avaliação. Após a morte, a próxima etapa é o juízo. Vamos avaliar o que foi que aconteceu. Então, Jesus, ele morre e ele ressuscita, né? Abrindo o caminho, ele é a primícia, ele é o primeiro, ele é o cabeça da ressurreição para a vida. E a Bíblia diz também que Jesus, ele passa por um juízo. Jesus é julgado. O Pai vai avaliar se o trabalho que Jesus fez foi satisfatório, porque Jesus veio para fazer uma tarefa. E interessante, mas é que Deus avalia, ele vai analisar, o Pai vai fazer uma análise. E a Bíblia diz, mas se eu não me engano é Isaías que diz, que Jesus ficou satisfeito pelo seu trabalho. Foi doloroso, houve um preço, né? Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade, o castigo que era necessário ser pago para que a gente tivesse paz, foi imputado a ele. Então houve todo um trabalho, mas a Bíblia diz que ele ficou satisfeito.
Ele diz, deu certo, funcionou. E aí, amados, olha o que é que diz em Filipenses capítulo 2. Mas é o resultado, a avaliação que o Pai fez pela obra de Cristo. Ele vai analisar, será que esse menino deu certo? Será que fez as coisas direito? Vamos ver lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos ver o resultado, como foi analisado a obra de Cristo, se deu certo, se não deu, se funcionou. E ele diz, olha, apóstolo Paulo, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, né, ser igual a Deus, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amado, Jesus, ele é julgado, e quando ele chega para o Pai, né, para apresentar o que ele fez, a Bíblia diz que o Pai fica satisfeito. E diz, deu certo. E restituiu tudo que ele tinha antes, ao seu nome. Porque os irmãos entendem que Jesus, quando veio, os irmãos entendem que houve uma humilhação, né? Ele tirou a sua coroa de glória, ele tirou as suas insígnias, ele tirou a sua indumentária de majestade de rei, ele se despiu, e ele não se igualou apenas a quem estava vestido. A Bíblia diz que ele chegou a um nível mais baixo, mas na verdade Jesus ficou nu, ele se despiu de tudo, né? Quando alguém vê um crucifixo, né, você pode, quem já teve a oportunidade de ver um crucifixo, você vê que está lá a imagem de Jesus na cruz e tem uma toalhinha branca aqui, não tem? Nos crucifixos? Tem uma toalhinha branca, mas a verdade, a história diz que foi exposta a sua vergonha, as suas vestes, foi tudo rasgada. Só o que não foi rasgado de Cristo foi uma túnica, porque os soldados entenderam que tinha um valor, e havia uma profecia de que seria lançado sorte sobre aquela peça. Mas o restante ele ficou exposto, de forma que as pessoas olhavam para ele e viravam o rosto, por conta da exposição da sua vergonha. Então ele desceu ao nível mais baixo, mas Deus o exaltou, amém? E lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Irmãos, olhe, não me interpretem mal, tá certo? Às vezes pode ser interpretado como uma forma natural. Amados, olha, muitas das pessoas hoje, que nos seus shows, né, quando está com o microfone, esse Jesus não vale nada, esse Jesus é isso, é aquilo outro, Jesus, os irmãos entendem o que eu falo, ridicularizam, não é? Menospreza, diz que não vale nada, não é? Amados, mas olha o que vai acontecer, toda língua, você entende isso? Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. As pessoas às vezes querem ridicularizar o Cristo que veio justamente para ser ridicularizado. Aí pensa que ele é só, mas essa fase já passou, amém? Porque havia um propósito. Aguardamos o quê? O majestoso, amém? O que está exaltado soberanamente, que o seu nome está acima de todo nome, amém? Então, amados, Jesus Cristo, então ele ressuscita, não é? E ele é o primeiro dessa ressurreição. Aí o apóstolo Paulo diz, depois disso, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13. Então o apóstolo Paulo diz, olha irmãos, eu não quero, porém, irmãos, que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, das pessoas que partiram, para que não vos entristeçais, tá certo?
como os demais que não têm esperança. Então, irmãos, olha, não fique sem conhecimento sobre esse assunto, que é para você não ficar triste a respeito das pessoas que partiram, tá certo? E a gente fica se comportando como quem não tem esperança. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A gente não vai ser antes dele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Amados, eu lembro que a gente estava numa aula de escatologia, e aí quando a gente está dentro da aula, mas a gente fica empolgado, porque a gente fica sendo influenciado pela palavra, e a gente depois, durante o dia, fica com aqueles pensamentos, fica pensando sobre isso. E teve uma vez que eu estava saindo de casa, e o céu escureceu. Eu estava com a chave para entrar no carro, né? No cocinha ainda. Aí, o céu escureceu, amados. Foi aquele... Eu lembrando da mensagem do arrebatamento, né? Escatologia, o céu escureceu. E veio um vento. Eita, meu Deus, é agora. E as folhas da árvore, a folha seca. O céu escurecendo. O vento. Ai, meu Deus, é agora. É agora. As folhas. E atrás de mim eu escutei. Eu disse, meu Deus, é agora. Quando eu olhei para trás, era Zé do Munguzá, irmãos, que estava... Quase, irmãos, foi um fino. Quase que era Jesus, mas era Zé do Munguzá. Mas, amém? Glória a Deus, mas tirou um fino, né? Mas, amados, esse momento do arrebatamento, eu olhei assim, mais rápido. Aí, pronto, aí passou, né? Aí o céu clareou, o vento também parou, né? Nosso irmão Zé continuou fazendo as vendas e pronto, a vida segue, né? Mas o arrebatamento da igreja, mas ele não tem aviso, amém? Não tem sinal, não tem uma coisa assim que você... Eita, acorda, se prepara, não dá tempo de fazer uma ligação, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de fazer nada, mas é rápido. A Bíblia diz que o tempo é um abrir e fechar de olhos, amém? Para vocês terem uma ideia, faça assim, abrir e fechar de olho, faça isso. Pronto, fizeram? Está vendo? Eu nem vi, tá certo? Pronto, mesmo assim será, a Bíblia diz, o arrebatamento, tá certo? Está aqui, você piscou, quem piscou já era, mas a pessoa... essa veio do alto, olha, piscou, pronto, já era. Você piscou e não viu ninguém, já era, porque os arrebatados não vão nem piscar, mas é uma coisa que não vai dar tempo, tá certo? No abrir e fechar de olhos, como diz a palavra. Por isso que a gente entende, a gente compreende que o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus Cristo são eventos diferentes. Porque a respeito desse piscar de olhos, ou seja, ninguém vai ver, rápido demais, já aconteceu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus vier, né, assim como o relâmpago que aponta no oriente, rasga o céu e vai lá para o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, será notório a toda a humanidade. Amém? Então são eventos separados, diferentes. A gente entende dessa maneira. Cristo, isso nós estamos falando da ressurreição para a vida. Então Cristo ressuscitou. E quando eu digo, mas Cristo ressuscitou, eu estou dizendo que o seu corpo, que estava na sepultura, ele foi reerguido, ele foi levantado. Amém? E ele foi totalmente restaurado, regenerado. As únicas coisas, amados, que não se consertaram quando Jesus Cristo ressuscitou, foram os buracos em suas mãos, porque aquilo tem um significado especial para nós, a marca, o sinal, né, da aliança, o preço que foi pago.
Mas ele ressuscita, mas esse corpo, ele é um corpo diferenciado. A Bíblia diz que os discípulos estavam reunidos em uma sala, a porta trancada, eles estavam lá, e Jesus aparece lá entre eles. E ele diz: olha, vocês, tem alguma coisa para comer? E a Bíblia diz que ele participa, ele ceia com os discípulos, ele come com eles, mas a questão é que ele consegue atravessar as paredes. Não tem como descrever, porque não é um vapor, porque tem estrutura. Ele, quando chega para Tomé, diz: olha, Tomé, bota o dedo aqui no buraco. Você está pensando que eu sou o quê? Um fantasma, alguma coisa aqui? Toca aqui. Porque um fantasma não tem osso e carne, não. Toca aqui. Então, um corpo diferenciado, né? Ele pergunta se tem alguma coisa para comer. A Bíblia diz, mais tempo lá na frente, quando Jesus aparece aos discípulos que eles estão pescando, não é? Jesus, olha, ali, manda jogar a rede, e a Bíblia diz que ele já está assando um peixe. Traga aí os peixes de vocês, mas quando os discípulos chegam com 150 gramas de peixe que eles pescaram, já tinham lá na brasa que Jesus trouxe e estava assando. E come com eles. Então é um corpo, amados, diferenciado. E detalhe, todos nós ressuscitaremos com um corpo semelhante ao de Cristo. Porque aquilo que é corruptível, na ressurreição se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que para nós hoje é algum motivo de vergonha no corpo natural, quando ressuscita, será revestido de glória. Aquilo que é um sinônimo de humilhação, se referindo à fraqueza do nosso corpo, na ressurreição ele é revestido de honra. Porque existem corpos terrestres, diz a palavra, e existem corpos celestes. Se planta o corpo terrestre, mas se ressuscita em corpo celeste. E essa será a natureza do nosso corpo. Então, amados, quando houver o arrebatamento da igreja, que vai ser após esse período aqui, está vendo? Aqui Jesus Cristo ressuscitou, é o primeiro. Passou o período da igreja, quando aconteceu o arrebatamento, né? A Bíblia diz, quem morreu em Cristo, a gente não vai subir primeiro do que eles. Quem morreu em Cristo vai ressuscitar. Vai acontecer com essas pessoas o que está descrito em 1 Coríntios capítulo 15, todo o capítulo. Essa pessoa ela vai ressuscitar. Veja, os irmãos, vamos compreender aqui o raciocínio. Olha só, Jesus morreu e ressuscitou. E quando ele subiu, ele levou cativo o cativeiro. Não é? E hoje toda pessoa que morre em Cristo está lá, está com Cristo. Mas ao final dessa era da igreja, por ocasião do arrebatamento, quando Jesus der a ordem, as pessoas, não é, que estão com Cristo, que morreram com Cristo, que o corpo delas ainda está no chão, não é? Alguns certamente já se desintegraram, viraram, não é, pelo tempo, pelo processo natural. Imagino eu, o corpo, a ressurreição é para o corpo, amados, porque o Espírito está lá com o Senhor, amém? Quando ele der a ordem, essas pessoas, amados, todas elas, né? Estela, que está lá com o Senhor, a Bíblia diz que o espírito dela vai se unir novamente ao corpo. E o corpo hoje que está lá, o pó, né? Seja lá o que é que está hoje, ele vai se reestruturar de uma forma, não tem como falar, tá certo? Ele vai se recompor, ele vai se reorganizar, e ele vai ter a mesma estrutura do corpo de Cristo. Se une o Espírito, né, o que nós somos em essência, com um corpo glorificado, não é? E sobe para estar com o Senhor. E depois, nós, acreditando que nós sejamos a geração do arrebatamento, nós que estivermos vivos naquele tempo, não morreremos, mas seremos transformados,
o nosso corpo vai passar por um processo de transformação. Alguém diz, menino, fulano vai para o céu com tripa e tudo. Irmãos, eu não sei se a tripa vai subir, mas eu sei que o nosso corpo vai passar por um processo de regeneração, de glorificação, de transformação, e a gente vai subir para estar com o Senhor e ficar com Ele para sempre. Amém? E aí, amados, quando a gente subir, tá certo? Aí a gente vem para cá. Vai ficar ali, vai passar um período chamado o Tribunal de Cristo. Vamos estar com o Senhor. Amados, olha, esse momento, ó Pai, esse momento que a gente vai estar lá, não é? Onde nós seremos expostos diante do Senhor, mas ali vai ser uma grande festa, um grande banquete, onde cada um de nós vai ser agraciado, recompensado pelo Senhor por alguma coisa. Nós entendemos, amados, pelos estudos da palavra, que existe pelo menos umas 5 coroas. Existe a coroa de glória, existe a coroa da justiça, existe a coroa dos que amam as almas perdidas, existe a coroa dos que amam a vinda do Senhor. Amados, eu não sei se você pensa, eu quero 5 coroas, e vai andar com as 5 na sua cabeça. Mas, amados, eu não sei a serventia, mas na verdade essa recompensa não será galardões, será posições que a gente vai ter no reino, será funções, será... A Bíblia diz, amados, em Apocalipse, que ao que vencer, Deus dará autoridade para reger as nações. Amém? Está lá, mas na carta das igrejas lá, que ao que vencer, Deus dará para ele autoridade, domínio para reger as nações. Irmãos, vai ter gente nossa que vai liderar algum país no milênio de Cristo, no reino milenar. Na carta a Laodiceia, ele diz, ao que vencer, eu lhe darei o direito de sentar no meu trono junto comigo. Ou seja, vai governar comigo, vai reinar comigo, vai administrar comigo. Amados, a forma como a gente se conduz, como a gente se porta, como a gente desenvolve as nossas atividades, vai trazer para nós méritos, compensações, não é? Trabalho que você faz, Ele vai julgar, amados. Há algum tempo atrás, algumas pessoas diziam, isso é uma coisa comum, amados, vamos terminar. Mas há algum tempo atrás, olha, preste bem atenção, você se cuide, seu cabra. Porque no dia do juízo, vai ter uma televisão grande lá em cima, e tudo que você fez, todo mundo vai ver. Misericórdia, já pensou? Olha. Vai ser lá, alguém, misericórdia, o irmão Vasconcelos, olha o que o irmão Vasconcelos fez, meu Deus, e a gente procurando um lugar para se esconder, quem diria, meu Deus, querendo me esconder, para ninguém ver na tela plana lá do céu, o que foi que eu fiz, amados, mas preste bem atenção, toda a nossa vergonha, toda a nossa impureza, toda a nossa vivência de pecado, tudo aquilo que a gente fez, que foi vergonhoso até de falar, preste bem atenção, tudo isso foi imputado a Cristo. Os nossos pecados, a condenação que era para vir sobre nós, ela caiu sobre Cristo. Aquele dia, mas não será um dia de vergonha e humilhação para nós, não. Porque alguém já passou vergonha em nosso lugar. Amém? Quem? Cristo. Romanos capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Todos os nossos pecados, amados, o nosso julgamento não será para vergonha nossa, não será para humilhação, não será para exposição do ridículo, porque tudo isso já foi pago em Cristo. Esse julgamento aqui será um julgamento de honra, para você receber, pelo trabalho que você faz. Você não serve ao Senhor? Você não se dedica? Você não faz alguma coisa? Tem coisa que você faz, todo mundo vê, não é? E tem coisa que você faz de serviço ao Senhor que ninguém vê. E naturalmente, amados, eu confesso para os irmãos, a gente, quando faz um esforço, né, vai daqui para Sumé, não é? Vai lá, vai e volta, se expondo a risco, não é?
Tem lá, chega lá todo animado para fazer o culto, só tem Eusébio na igreja. Os irmãos sabem quem é Eusébio? Eu, Zé e Bio, né? A gente pensa que vai ter umas 50 pessoas lá, só tem 3, eu, Zé e Bio, para fazer o culto, né? E às vezes fica desmotivado. Mas, rapaz, eita, que não botaria eu para um lugar melhor? Né? Zabelê, Umbuzeiro, Sítio, não é? Algum lugar que às vezes ninguém quer ir. Ou qualquer outra coisa, você se doa, você entrega os seus bens, você tira do seu para favorecer alguém, né, sem ninguém mandar. Você sente que é como sua missão, sua tarefa como servo de Deus, ser bênção na vida de alguém, e você faz. E às vezes a gente gostaria que alguém dissesse alguma coisa. Parabéns, olha aqui o irmão, parabéns. É um exemplo para todos nós, mas às vezes não chega. Porém, amados, tudo aquilo que a gente faz para o Senhor está registrado lá, amém? E a gente não pode ficar com o menino buchudo. Mas eu queria aqui, que eu estou aqui ainda, não é? Mas, amados, a glória. O apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 8, versículo 18, porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória, mas há uma recompensa, há um galardão, há alguma coisa que vai, tipo assim, olha, rapaz, eu pensava que isso não ia contar nada. Mas haverá uma recompensa, haverá um julgamento. Agora também eu tenho que dizer, como falei a semana passada, vai ter coisa, mas que a gente vai fazer, que a gente fez, e lá, quando Deus julgar, vai ter peso de ouro. Rapaz, que coisa boa, gostei. Deus vai dizer, gostei, está aprovado, muito bem, ouro. Mas vai ter coisas que a gente pensou que era alguma coisa, e quando ele botar lá na balança dele para julgar, vai ser mesmo que palha, não vai passar nem pela prova do fogo. Não valeu nada. Parece que você fez para a sua própria glória, parece que você fez querendo receber alguma recompensa. Isso aqui não tem serventia nenhum. Mas, Senhor, eu gastei 5.000 para fazer esse negócio. Não valeu de nada. Não serviu de nada. Não, isso aí. Vai perder a salvação? Não, mas aqui não está julgando se a gente vai ser salvo ou não, mas está pagando, dando a recompensa pelo aquilo que você fez, e que o Senhor aprovou, que o Senhor se agradou do seu trabalho. E os que procederem bem, terão patentes no reino de Cristo, assim eu creio, amém? E aí, depois do arrebatamento, né, que tem essa fase aqui, não é? Aí vem, enquanto a gente está em festa lá, aqui na terra, amados, está acontecendo um período difícil, que não vai dar tempo de falar hoje, né? O pastor queria que eu já entrasse no inferno, mas desde que eu comecei, que eu não estou querendo, né, entrar no inferno. Então, mas lá no céu, né, está acontecendo tudo isso, né? E aí, quando Jesus volta, amados, quando ele vem, né? Ele vem com a sua igreja. Depois que ele paga a cada um, a igreja sobe como noiva de Cristo, mas ela desce como esposa de Cristo. E quando Jesus vem, ele vem juntamente com a sua igreja e ele pisa na terra. É a sua segunda vinda, ele pisa. E nesse pisar, amados, ele destrói o anticristo com o sopro da sua boca e ele começa um juízo de todas as nações. Todas as terras, todas as nações virão e se prostrarão diante dele.